A viagem perfeita. Era assim que eu descrevia tudo. Até aquele momento. O avião ainda nem tinha pousado direito e eu já estava sorrindo, olhando pela janela, imaginando cada detalhe do que viveríamos ali. Era mais do que uma viagem. Era a nossa viagem. Recente-noivado. Aliança brilhando no dedo. Planos de casamento sendo comentados entre risadas. Mensagens de amigos. Fotos que já estavam sendo postadas antes mesmo de chegarmos. Ele segurava minha mão com força. Aquele gesto que sempre me fez sentir segura, escolhida, amada. E eu acreditava. Acreditava que finalmente tinha encontrado alguém diferente. Alguém que não mentia. Alguém que não escondia nada. Alguém que me colocava em primeiro lugar. Que ironia! O hotel era exatamente como nas fotos. Luxuoso, elegante, com uma vista de tirar o fôlego. Assim que entramos no quarto, eu fui direto até a varanda. O vento batendo no rosto, o coração leve. E ele atrás de mim, me abraçando por trás. Essa viagem é só o começo da nossa vida juntos, ele disse no meu ouvido. Eu fechei os olhos e sorri. Se eu soubesse. As primeiras horas foram perfeitas. Fotos, vídeos, risadas, brindes. Tudo parecia um sonho bem planejado. Postei uma foto nossa. Legenda simples. A vida com você é perfeita. Curtidas começaram a subir rápido. Comentários de casal lindo, meta de relacionamento. Deus abençoe. Eu lia tudo com orgulho. Mal sabia. Naquela mesma noite, ele sugeriu um jantar especial. Disse que queria comemorar a gente. Me arrumei com calma. Escolhi o vestido que ele mais gostava. Perfume suave. Cabelo solto. Quando saí do banheiro, ele me olhou por alguns segundos e sorriu daquele jeito que sempre me desmontava. Você é a mulher da minha vida. Essas palavras ainda ecoam. O restaurante era sofisticado. Luzes baixas, velas nas mesas, música suave ao fundo. Tudo contribuía para aquela sensação de romance perfeito. Conversávamos sobre o futuro, sobre a casa, sobre filhos, sobre datas. Eu estava completamente entregue naquele momento. Até que o celular dele vibrou sobre a mesa. Nada demais, certo? Era o que eu pensei. Ele olhou rapidamente. Rápido demais. Virou o celular com a tela para baixo. E continuou falando. Como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou. Foi sutil, quase imperceptível, mas eu senti aquela sensação estranha no peito, como um aviso silencioso. Continuei sorrindo. Continuei conversando. Continuei fingindo que não percebi. Mas minha mente já não estava mais ali. Alguns minutos depois, o celular vibrou de novo. Dessa vez eu vi. Não a mensagem inteira. Não o conteúdo. Só um nome. Um nome que eu nunca tinha ouvido. Um nome feminino. E o jeito que ele reagiu não era normal. Ele pegou o celular rápido demais, travou a tela e tentou disfarçar com um sorriso forçado. Coisa do trabalho, ele disse. Trabalho? Aquela hora? Naquela viagem? Naquele jantar? Algo não fechava, mas eu não falei nada. Ainda não. Porque naquele momento eu não tinha certeza de nada. Só aquela sensação, aquela intuição que toda mulher conhece, mas que às vezes a gente tenta ignorar. O restante do jantar seguiu, mas já não era mais o mesmo. Ele continuava falando, rindo, agindo normalmente. Mas eu comecei a observar cada gesto, cada pausa, cada olhar. E quanto mais eu observava, mais estranho tudo parecia. Quando voltamos para o hotel, ele parecia cansado. Disse que ia tomar banho. Deixou o celular na mesa, desbloqueado. Foi rápido, talvez 2 segundos, 3 no máximo. Tempo suficiente para tudo começar a desmoronar. Eu não deveria ter olhado, mas olhei. E naquele instante, a viagem perfeita começou a revelar sua verdadeira face. Eu não deveria ter olhado. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Mas já era tarde demais, porque depois daquele segundo, nada mais seria como antes. Minhas mãos estavam frias, o coração acelerado de um jeito estranho, como se já soubesse o que vinha pela frente. O celular ainda estava ali, na mesa, desbloqueado, como se fosse um teste, ou talvez um erro dele. E foi nesse erro que tudo começou a cair. Eu hesitei. Por um momento, pensei em simplesmente virar as costas, fingir que não vi nada, voltar a ser aquela mulher apaixonada, leve, feliz. Mas alguma coisa dentro de mim não deixou.
aquela intuição, aquele incômodo, aquela sensação que gritava: tem alguma coisa errada. E eu escutei. Peguei o celular devagar, como se ele fosse explodir na minha mão. A tela ainda mostrava a conversa aberta. E lá estava o nome, o mesmo nome que apareceu no restaurante. Agora, impossível de ignorar. Abri a conversa, e no primeiro segundo, meu mundo parou. Não eram mensagens comuns. Não era trabalho. Não era amizade. Eram mensagens íntimas. Íntimas demais. Saudade de você. Queria estar aí agora. Ela não desconfia de nada, né? Meu estômago revirou. Eu senti o chão sumir. Mesmo estando parada. Continuei lendo. Cada mensagem era pior que a anterior. Fotos, áudios, planos, planos. Eles estavam planejando se encontrar. Ali, na mesma cidade, na mesma viagem. Enquanto eu achava que aquilo tudo era sobre nós. Um riso baixo escapou de mim. Não de felicidade, mas de incredulidade. Era tão absurdo que parecia mentira. Mas não era. Rolei mais a conversa, e foi aí que veio o golpe final. Mal posso esperar para te ver amanhã. Do jeito que a gente combinou. Amanhã. Meu peito apertou forte. Amanhã! Enquanto eu ainda estaria ali, com ele. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Tentei me controlar, mas as lágrimas vieram mesmo assim. Silenciosas. Pesadas. Não era só a traição. Era a humilhação. Era saber que eu estava sendo enganada. Na minha frente. Enquanto eu sorria. Enquanto eu acreditava. Enquanto eu amava. Ouvi o chuveiro desligar. Meu corpo travou. Eu não podia ser pega ali. Coloquei o celular exatamente onde estava, na mesma posição, na mesma distância. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu ainda fosse a mesma mulher de antes. Mas eu não era mais. Ele saiu do banheiro com uma toalha na cintura. Cabelo molhado. Expressão tranquila. Normal. Como se não estivesse destruindo tudo. Demorei? Ele perguntou sorrindo. Eu olhei para ele e, naquele momento, foi como se eu estivesse vendo outra pessoa. Um estranho. Um mentiroso. Alguém que eu não conhecia. Mas mesmo assim, eu sorri de volta. Nada demais. Minha voz saiu calma, controlada, quase perfeita. E foi ali, naquele exato instante, que algo dentro de mim mudou. A mulher que chegou naquela viagem já não existia mais. No lugar dela, nascia outra, mais fria, mais atenta, mais perigosa. Porque a dor, ela ensina rápido. Ele se deitou ao meu lado, passou o braço em volta de mim, como sempre fazia. Mas dessa vez, eu não senti nada, nem conforto, nem amor, só vazio. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele mexendo no celular, provavelmente falando com ela, e eu ali, olhando para o teto, reconstruindo tudo dentro da minha cabeça. Cada detalhe agora fazia sentido. As mudanças, as distrações, as mentiras pequenas, tudo estava ali. O tempo todo. Eu que não quis ver. Mas agora eu via tudo, e não tinha mais volta. Virei levemente o rosto. Olhei para ele mais uma vez, e pensei, você não faz ideia do que acabou de começar. Fechei os olhos, mas não para dormir, e sim, para planejar. Porque naquele momento, eu não queria mais respostas. Eu queria controle. E pela primeira vez desde que descobri, eu não me senti fraca. Eu me senti perigosa. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei de olhos fechados, respirando devagar, fingindo que estava tudo normal. Mas por dentro, minha mente estava a mil. Cada mensagem que eu li se repetia como um filme. Cada palavra, cada detalhe, cada mentira. E quanto mais eu lembrava, mais algo dentro de mim mudava. A dor ainda estava ali, mas já não era só dor. Era algo mais frio, mais controlado, mais perigoso. Ao meu lado ele dormia tranquilo. Respiração leve, como se estivesse em paz. Aquilo me incomodou mais do que tudo. Como alguém consegue dormir assim? Depois de trair, mentir, enganar, virei o rosto devagar. Olhei para ele no escuro, e foi ali que eu tive certeza. Eu não conhecia aquele homem. O homem que eu amava simplesmente não existia, ou talvez nunca tenha existido. Respirei fundo e tomei uma decisão.
Eu precisava de mais provas, mais certeza, mais controle da situação. Porque uma coisa era sentir, outra era saber exatamente com quem eu estava lidando. Esperei. Esperei o tempo passar. Esperei a respiração dele ficar mais pesada, mais profunda. Quando tive certeza de que ele estava completamente dormindo, eu me movi. Devagar, sem fazer barulho, cada gesto calculado. Peguei o celular novamente. Dessa vez, sem hesitar. Desbloqueei. A conversa ainda estava lá. Mas eu não queria só aquilo. Eu queria tudo. Abri o perfil dela. Fotos. Uma mulher bonita. Segura. Daquelas que sabem exatamente o efeito que causam. Rolei mais. Vi comentários dele. Curtidas antigas. Interações que não eram recentes. Aquilo não era novo. Aquilo já vinha acontecendo há tempo. Muito mais tempo do que eu imaginava. Meu estômago apertou. Mas eu continuei. Voltei para a conversa e comecei a ler com mais atenção. Sem pressa. Sem emoção. Como alguém que está juntando provas. Então, eu encontrei mensagens de dias atrás, semanas, até meses. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou dar um jeito. Só preciso de mais um tempo. Mais um tempo? Tempo para quê? Para continuar me enganando? Para manter duas vidas? Desci mais. E foi aí que a verdade me atingiu de vez. Eles já tinham se encontrado antes. Não era só conversa. Não era só intenção. Era real. Totalmente real. Fotos deles juntos. Abraçados, rindo, íntimos. Meu peito apertou forte, mas eu não chorei, não dessa vez, porque algo dentro de mim já tinha travado, já tinha endurecido. E foi nesse momento que a confirmação veio completa. Não era dúvida, não era suspeita, era fato. Ele me traía, e pior, me traía com calma, com frequência, com planejamento. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu sorri. Mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso diferente, frio. Porque agora eu tinha tudo o que precisava. Informação, detalhes, tempo e, principalmente, vantagem. Ele ainda não sabia que eu sabia. E isso era poder. Coloquei o celular de volta no lugar, exatamente como estava. Voltei para a cama. Deitei ao lado dele e fiquei olhando para o teto mais uma vez. Mas agora, minha mente não estava confusa. Ela estava clara, organizada, calculando. Eu já sabia o que fazer. Não ia confrontar. Não ia chorar. Não ia implorar explicação. Não. Isso seria fácil demais para ele. Eu queria mais. Eu queria que ele sentisse cada segundo, cada erro, cada mentira, do mesmo jeito que eu senti. Virei o rosto. Olhei para ele dormindo, a mesma expressão tranquila, o mesmo homem que achava que tinha controle da situação. E então eu pensei, você não perdeu só minha confiança. Pausa. Respiração lenta. Antes você acabou de me dar um motivo. Fechei os olhos. E dessa vez, não era a dor que me acompanhava. Era a decisão. Porque a partir daquele momento, isso já não era mais sobre traição. Era sobre consequência. E ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, eu acordei antes dele. Não porque queria, mas porque minha mente já não me dava descanso. Abri os olhos devagar, encarando o teto do quarto. Tudo estava em silêncio. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. A dor ainda existia, mas já não dominava. Agora, ela alimentava algo maior. Controle. Virei levemente o rosto. E lá estava ele, dormindo, tranquilo, como se fosse inocente, como se não tivesse duas vidas, dois discursos, duas versões de si mesmo. Fiquei observando por alguns segundos, tentando entender como alguém consegue fingir tão bem. Mas logo parei, porque entender já não importava mais. O que importava era o que eu ia fazer com aquilo. Me levantei devagar, fui até o banheiro, fechei a porta, e ali, sozinha, me encarei no espelho. Por alguns segundos, eu vi a mesma mulher de antes, olhos cansados, coração machucado. Mas então, algo mudou. Endireitei a postura, sequei qualquer resquício de lágrima, respirei fundo. E decidi. Do meu Samefra,
Você não vai sair disso limpo. Falei baixo, quase um sussurro. Mas foi suficiente. Ali, o plano começou. Saí do banheiro já diferente. Mais calma. Mais controlada. Mais perigosa. Voltei pro quarto. Ele ainda dormia. Peguei meu celular e sentei na poltrona perto da janela. A luz da manhã entrava suave. E ali, eu comecei. Abri tudo que eu tinha visto. Revi conversas. Anotei horários. Observei padrões. Ele sempre falava com ela em certos momentos. Sempre criava desculpas parecidas. Sempre usava as mesmas palavras. Era quase automático. Quase previsível. Isso facilitava tudo. Abri o perfil dela novamente. Dessa vez, não como alguém ferida, mas como alguém que analisa. Cada foto, cada legenda, cada lugar marcado, até que encontrei um lugar específico, um restaurante, postagens antigas, fotos repetidas. Era o tipo de lugar que não era coincidência. Meu coração acelerou um pouco, não de dor, mas de antecipação. Voltei para a conversa. Procurei, até achar. Mesmo lugar de sempre? Claro, ninguém desconfia lá. Um sorriso leve surgiu no meu rosto. Ali estava, o ponto de encontro, o hábito, o erro deles. E agora, a minha oportunidade. Fechei os olhos por um segundo, visualizando tudo. Cenários, reações, possibilidades. Nada podia dar errado. Eu não queria só confrontar. Eu queria controlar o momento. Cada detalhe, cada segundo, cada olhar. Porque dessa vez, quem ia conduzir a história? Era eu. Ouvi um movimento na cama. Ele estava acordando. Guardei meu celular. Levantei. E quando ele olhou para mim, eu sorri. Natural. Leve. Como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor. A voz saiu perfeita. Sem falha. Sem peso. Ele sorriu de volta. Se aproximou. Me deu um beijo. E por um segundo, eu senti nojo. Mas não demonstrei. Passei os braços ao redor dele. Como sempre fiz. Como ele esperava. Porque agora, cada gesto meu era parte do jogo. Esses, o que vamos fazer hoje? Ele perguntou. Eu pensei por um segundo. E então respondi. Quero um dia especial. Só nosso. Ele sorriu. Convencido. Seguro. Achando que ainda tinha controle. Mal sabia que cada passo que ele daria a partir dali já estava sendo guiado por mim. Me afastei devagar. Olhei para ele mais uma vez. E pensei. Você criou isso. Pausa. Respiração leve. Agora você vai viver até o fim. Peguei minha bolsa. Me preparei. E antes de sair do quarto, dei uma última olhada ao redor. Aquele lugar, que parecia o começo de tudo, agora era só o cenário do que estava por vir, porque o plano já tinha começado. E dessa vez, não tinha volta. O plano já estava em movimento. E diferente do que eu imaginei no início, não havia mais espaço para dúvida. Era estranho. Porque quanto mais o tempo passava, menos eu me sentia triste. E mais eu me sentia focada, fria, como se tudo dentro de mim tivesse se reorganizado em função de um único objetivo. Eu, não ele, não o relacionamento, não o passado. Eu. E pela primeira vez, isso era suficiente. Saí do hotel dizendo que precisava dar uma volta sozinha. Ele não questionou. Claro que não. Provavelmente achou até bom. Mais tempo livre para fazer o que quisesse. Ou com quem quisesse. Mal sabia que cada passo dele já estava sendo observado. Mesmo que ele não percebesse. Peguei um carro e fui direto até o lugar. O restaurante. O lugar de sempre. Assim que cheguei, parei por alguns segundos do lado de fora. Observei a fachada. As pessoas entrando e saindo. O movimento natural. Tudo parecia comum. Mas para mim, aquilo já tinha outro significado. Entrei. O ambiente era exatamente como nas fotos. Luz baixa, mesas bem distribuídas. Um clima discreto, íntimo. Perfeito para quem quer se esconder, sem parecer que está escondendo. Olhei ao redor com calma, sem pressa. Como alguém que só está escolhendo um lugar para sentar. Mas, na verdade, eu estava analisando tudo. Saídas, posições, ângulos. Até encontrar uma mesa mais afastada, com visão estratégica do salão inteiro. Perfeita. Sentei.
Pedi algo simples e fiquei ali, observando. O tempo parecia mais lento. Cada minuto tinha peso, mas eu não me movia. Não demonstrava ansiedade, porque aquilo já não era impulso, era execução. Peguei o celular discretamente. Abri a conversa novamente. Revi o horário. À noite. Sem hora exata. Mas pelo padrão, eu sabia. Eles gostavam de discrição, de pouca movimentação, de silêncio. Então eu esperei. As horas passaram devagar. O restaurante foi enchendo, depois esvaziando, até chegar naquele ponto perfeito. Nem cheio demais, nem vazio demais. Exatamente como alguém escolheria para um encontro escondido. Meu coração começou a bater um pouco mais forte, mas meu rosto continuava tranquilo, respiração controlada, olhar firme. Foi então que eu vi, primeiro, ela, entrando sozinha, confiante, bem vestida, o tipo de mulher que sabe exatamente o efeito que causa. Olhou ao redor rapidamente, como quem procura alguém, e encontrou. Não ele, mas o lugar, a mesa. Ela já conhecia aquilo. Caminhou com segurança até sentar. Pegou o celular, digitou algo e esperou. Meu peito apertou por um segundo. Mas não de dor, de confirmação. Era real. Tudo, cada detalhe, cada mentira. Tudo estava ali, diante dos meus olhos. Alguns minutos depois, ele entrou. E naquele instante, o tempo parou. Eu reconheceria aquele jeito em qualquer lugar. A forma de andar, o olhar, mas havia algo diferente. Ele não parecia tenso, não parecia culpado. Parecia confortável, acostumado, como alguém que já fez aquilo várias vezes, e talvez tivesse feito o mesmo. Ele olhou ao redor rapidamente. Não me viu. Claro que não. Eu estava onde precisava estar. Ele foi direto até ela, sem hesitar, sem medo. E quando chegou perto, ele sorriu. Aquele sorriso, o mesmo sorriso que ele usava comigo. Eles se cumprimentaram, próximos demais, íntimos demais, reais demais. Eu desviei o olhar por um segundo. Respirei fundo. Então, voltei a observar, porque eu não estava ali para sentir. Eu estava ali para finalizar. Eles começaram a conversar, rir, trocar olhares, como se nada mais existisse, como se eu nunca tivesse existido. Mas eu estava ali. E agora, era só questão de tempo. Segurei o copo com calma. Tomei um gole. Levantei devagar, sem pressa, sem barulho, sem chamar atenção. Cada passo calculado, cada movimento pensado. Meu coração batia forte, mas minha mente estava mais calma do que nunca. Caminhei na direção deles, e quanto mais eu me aproximava, mais o momento ganhava forma. Mais real, mais inevitável. Até que eu parei, exatamente atrás deles. Por um segundo, ninguém percebeu. Eles continuaram, rindo, conversando, vivendo aquela mentira, como se fosse verdade. Inclinei levemente a cabeça. Observei os dois. Gravei aquele momento, porque seria o último em que eles estariam confortáveis. Respirei fundo. Então, dei mais um passo. Pronta, porque a armadilha já estava completa. E agora, era só fechar. Eu estava a poucos passos deles, perto o suficiente para ouvir, perto o suficiente para ver, mas ainda invisível. E por alguns segundos, eu simplesmente fiquei ali, observando. Ele estava diferente, mais leve, mais solto, mais ele mesmo, do jeito que já não era comigo há algum tempo. Aquilo confirmou tudo. Não era um erro, não era um deslize. Era escolha. Eles riam baixo, trocavam olhares cúmplices, falavam como quem já tem intimidade, rotina, como quem já vive algo há tempo suficiente para não precisar fingir. Meu peito apertou, mas não me movi, porque aquele momento não era mais sobre dor, era sobre precisão. Afastei um pouco o corpo. Dei 2 passos para trás. Ainda não. Ainda não era a hora. Eu não queria um escândalo vazio. Eu queria impacto. Queria que cada segundo fosse sentido, que cada palavra tivesse peso. E, principalmente, que ele não tivesse saída. Saí do restaurante sem que eles percebessem. Sim, eu saí, porque naquele instante eu entendi uma coisa importante. Aquela cena não era o fim.
Era só a confirmação final. E o que eu queria? Era muito maior que um flagrante impulsivo. Voltei para o hotel com a mente em silêncio. Nenhuma lágrima. Nenhuma crise. Só pensamento. Organização. Estratégia. Entrei no quarto e sentei na cama. Olhei ao redor. As malas. As roupas. Os detalhes da viagem perfeita. Tudo parecia uma encenação agora. Uma mentira bem montada. Mas não por mim. Respirei fundo e comecei a montar o próximo passo. Se eles tinham um lugar de sempre, um horário, um padrão, então eu podia controlar o cenário. Mas eu precisava de algo a mais. Algo que não fosse só confronto. Algo que marcasse, que encerrasse, que deixasse claro quem estava no controle. Peguei meu celular, abri novamente tudo que eu tinha. Conversas, horários, localizações. Então, tive a ideia. Simples, direta, perfeita. Um dia especial, do jeito que ele jamais recusaria. Mandei mensagem para ele. Amor, amanhã quero um dia só nosso. Sem celular, sem distrações. Só a gente. Pode ser? A resposta veio rápido. Rápido demais. Claro, amor. Vai ser perfeito. Eu sorri, mas não de felicidade. De certeza. Ele ainda achava que estava no controle. Ainda achava que eu não sabia de nada. E isso era exatamente o que eu precisava. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Não havia ansiedade. Não havia medo. Só clareza. Me arrumei com calma. Escolhi cada detalhe. Roupa, perfume, cabelo. Tudo impecável. Se era para terminar, seria do jeito certo. Ele acordou animado, carinhoso, atencioso até demais. Hoje é nosso dia, ele disse sorrindo. Nosso. A palavra quase me fez rir, mas eu apenas concordei. Sim, nosso dia. Saímos juntos, passeamos, conversamos, tiramos fotos. Para qualquer pessoa de fora. Éramos o casal perfeito. De novo, mas dessa vez, eu sabia exatamente o que estava por trás, e isso mudava tudo. Durante o dia, eu observei cada gesto, cada olhar, cada momento em que ele pegava o celular escondido, cada distração. Tudo confirmava. Ele ainda falava com ela, mesmo comigo ali, mesmo naquele dia perfeito. E isso só tornava tudo mais justo. No final da tarde, eu parei, olhei para ele e disse: quero jantar naquele lugar que vi ontem. Parece perfeito. Ele hesitou. Por um segundo quase imperceptível, mas eu vi. Claro que vi. Era o mesmo lugar. O mesmo. Onde ele esteve com ela. Onde eles estavam acostumados. Mas ele não podia negar. Não sem levantar suspeita. É claro. Vamos sim, ele respondeu. E naquele momento, eu soube, era ali, era naquela noite, que tudo terminaria, mas não do jeito que ele esperava. Chegamos ao restaurante, o mesmo ambiente, a mesma luz, o mesmo clima, mas agora o contexto era outro, muito outro. Sentamos, ele parecia um pouco mais tenso. Não, eu estava calma, tranquila, no controle. Olhei ao redor discretamente, e então eu vi ela no mesmo lugar, na mesma mesa, como se fosse rotina, como se fosse normal. Meu coração bateu forte, mas meu rosto continuou sereno. Voltei o olhar para ele e disse suavemente: mas que lugar bonito, né? Ele sorriu, sem saber, sem imaginar, que naquele exato momento, o dia perfeito dele estava prestes a se transformar. No pior dia da vida dele, o silêncio na mesa dizia tudo. Ele não sabia ainda, mas já sentia. Dava para ver nos pequenos sinais, no jeito que ele olhava ao redor, na forma como mexia no copo sem necessidade. Algo dentro dele já estava desconfiando, mas não o suficiente. Ainda não. Eu mantinha a postura calma, elegante, quase leve, como se fosse só mais um jantar, como se nada estivesse prestes a acontecer. Escuripi, tá tudo bem? Ele perguntou tentando sorrir. Eu olhei para ele, segurei aquele olhar por um segundo a mais. Tá perfeito. A palavra saiu firme. Perfeito. Mas não do jeito que ele imaginava. Peguei o cardápio. Fingi analisar. Enquanto isso, meus olhos já tinham visto o que importava.
Ela continuava lá, sentada, sozinha, esperando. Como sempre. Como se aquilo fosse rotina. E talvez fosse. Respirei fundo. Coloquei o cardápio na mesa. E então, tomei a decisão. Amor, vou ali rapidinho, já volto. Ele assentiu. Distraído. Sem entender, sem suspeitar. Levantei. Cada passo firme, controlado, sem pressa, mas também sem hesitação. O caminho até ela parecia mais longo do que realmente era. Ou talvez fosse só a intensidade do momento. Quando cheguei perto, ela levantou os olhos. E por um segundo, ela não entendeu. Claro que não. Para ela, eu era só mais uma desconhecida. Mas isso mudou rápido. Muito rápido. Parei em frente à mesa. Olhei diretamente para ela. E disse com a voz calma: Você pode vir comigo um instante? Ela franziu levemente a testa. Confusa. Desculpa. Eu te conheço? Um leve sorriso surgiu no meu rosto. Conhece. Só não sabia ainda. Ela ficou em silêncio. Hesitou, mas levantou. Curiosidade. Às vezes é mais forte que prudência. Comecei a andar de volta, e ela veio atrás. Quando nos aproximamos da mesa, foi ali. O momento, ele levantou o olhar. Primeiro me viu, depois viu ela, e naquele exato segundo, tudo parou. O rosto dele mudou. A cor sumiu. Os olhos se arregalaram. Confusão. Choque. Pânico. Tudo ao mesmo tempo. Ela olhou para ele. E então entendeu. De verdade. O silêncio que se formou era pesado. Quase sufocante. Ninguém falava. Ninguém se movia. Até que eu quebrei. Engraçado, né? Minha voz saiu baixa. Controlada. Mas carregada. Eu achando que esse lugar era especial pra gente, olhei para ele. Depois para ela. E ri, mas pelo visto, é só o lugar de sempre. Ele abriu a boca, tentou falar, mas nada saiu. Nada. Ela deu um passo para trás. Ah, o que está acontecendo? Ela perguntou nervosa. Eu olhei diretamente para ela, sem desviar. Pergunta para ele. Agora, não tinha mais como fugir. Ele passou a mão no rosto, desesperado. Calma. Deixa eu explicar. Eu soltei uma leve risada, sem humor nenhum. Explicar. Peguei meu celular, abri as conversas e virei a tela na direção deles. Pesque quer começar por onde? Silêncio. Ela olhou. Ele congelou. As mensagens, as fotos, os planos. Tudo ali, sem filtro, sem desculpa. A expressão dela mudou. De confusão. Para choque. Depois, para raiva. Você disse que estava solteiro. Ela falou encarando ele. Ele não respondeu. Não tinha o que responder. Eu cruzei os braços. E você? Olhei para ela. Sabia de mim? Ela hesitou. E isso foi resposta suficiente. Fechei os olhos por um segundo. Respirei. E então, finalizei. Perfeitos um para o outro. Eles ficaram em silêncio, sem reação, sem defesa, sem saída. Ele tentou se aproximar. Amor, por favor. Eu levantei a mão, parando ele antes mesmo de encostar. Não. A palavra saiu firme, sem espaço, sem volta. Peguei a aliança. Olhei por um segundo. Tudo que ela representava, tudo que eu achei que era real. E então, coloquei na mesa, na frente dele. O som foi baixo, mas o impacto... Não. Essa acabou. Silêncio. Olhares. Respiração pesada. E eu me virei, sem pressa, sem olhar para trás, porque naquele momento o jogo já tinha terminado. E quem achava que estava no controle, perdeu. O silêncio que ficou depois que eu disse acabou. Não era comum. Era pesado. Tenso, quase impossível de respirar. Eu ainda estava ali, em pé, na frente dos dois. E pela primeira vez, ninguém tinha controle de nada. Ele olhava para a mesa, como se evitasse encarar a própria realidade. Ela alternava o olhar entre mim e ele, tentando juntar as peças rápido demais. Mas já era tarde. Tudo já estava exposto. Tudo. Mas isso é sério? Ela perguntou, a voz falhando levemente. Eu inclinei a cabeça. Você acha que eu inventaria isso? Ela olhou para ele, esperando, implorando por uma resposta que salvasse a situação. Mas ele
Não tinha mais nenhuma. Nenhuma mentira que encaixasse. Nenhuma desculpa que sustentasse. O silêncio dele disse tudo. E foi ali que ela quebrou. Você é um mentiroso. Ela falou dando um passo para trás, a voz agora carregada de raiva. Você disse que não tinha ninguém. Ele tentou se aproximar dela. Eu ia resolver isso. Eu só precisava de tempo. Tempo, a mesma palavra, o mesmo padrão, a mesma mentira. Eu soltei um suspiro baixo. Loki, tempo pra quê? Falei calma. Os dois me olharam. Era-se para continuar com duas histórias ou para ver até onde dava para me enganar? Ele passou a mão no cabelo, visivelmente perdido. Não é assim. Eu interrompi. É exatamente assim. Silêncio de novo. Mas agora, diferente. Agora cheio de vergonha. As pessoas ao redor começavam a perceber. Olhares discretos, sussurros baixos. Nada exagerado, mas o suficiente. O suficiente para tornar tudo mais real, mais desconfortável, mais exposto. Ela cruzou os braços. Respiração acelerada. Você me fez de idiota, disse olhando para ele. Eu dei um pequeno sorriso, sem alegria. Bem-vinda. Ela me olhou. E por um segundo, nós duas entendemos. Não éramos rivais. Nunca fomos. Éramos vítimas do mesmo cara. Mas isso não apagava nada. Não mudava nada. Ele tentou se aproximar de mim agora. Ah, por favor. A gente pode conversar em outro lugar. Outro lugar? Depois de tudo, eu balancei a cabeça devagar. Não, minha voz saiu mais firme dessa vez. E aqui tá perfeito. Olhei ao redor rapidamente. As pessoas fingindo não olhar, mas olhando, sempre olhando. Mas você gostava de esconder, né? Continuei. Dei um passo à frente. De viver duas versões. Dois mundos. Ele não conseguia me encarar. Então pronto. Pausa. Respiração controlada. Agora todo mundo vê o real. O peso daquilo caiu. Forte, direto, sem filtro. Ele abaixou a cabeça, sem reação, sem força, sem nada. Ela pegou a bolsa com pressa. Eu não fico nisso aqui não. Virou as costas para ele, mas antes de sair, olhou para mim mais uma vez, sem raiva dessa vez, só essa consciência, e foi embora. Agora era só nós dois. O silêncio voltou. Mas agora era vazio. Ele tentou falar de novo. Eu errei. Eu sei que errei. Eu ri baixo, cansada. Você não errou. Ele levantou o olhar, confuso. Você escolheu. Cada palavra colocada no lugar certo, sem grito, sem drama, mas com peso suficiente para destruir qualquer desculpa. E agora? Continuei. Você vive com isso. Ele ficou em silêncio, sem resposta, sem saída, sem ninguém. Eu dei um último olhar para ele. Não com ódio, não com tristeza, mas com clareza. Como quem finalmente enxerga tudo. Cuida bem das suas mentiras. Pausa. Porque agora elas são tudo que você tem. Me virei. E dessa vez não havia mais nada me prendendo ali. Caminhei até a saída, sentindo os olhares, sentindo o peso do momento, mas também sentindo algo novo, leve, livre. Como se, finalmente, eu tivesse saído de um lugar que nem sabia que estava presa. Abri a porta. O ar da noite bateu no meu rosto. Fresco, real, diferente. E enquanto eu dava o primeiro passo para fora, eu soube. Aquilo não era o fim, era o começo. O som da porta fechando atrás de mim foi como um corte final. Seco, definitivo. Mas para ele, era só o começo. Eu ainda conseguia imaginar a cena lá dentro. Ele parado, sozinho, sem reação. Sem as duas versões que sustentavam a vida dele. Sem saída. Pela primeira vez. Ele não tinha controle. Do lado de fora o ar parecia diferente. Mais leve, mais limpo. Mas meus passos ainda eram lentos. Não por dúvida, mas pelo peso do que tinha acabado de acontecer. Não é simples destruir tudo, mesmo quando precisa ser feito. Caminhei alguns metros. Parei. Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. E então, ouvi. Espachupo. Espera. A voz dele. Apressei o passo por reflexo. Mas ele veio mais rápido. Segurou meu braço. Não forte, mas suficiente. Ah, por favor, não vai assim. Fechei os olhos por um instante. Respirei.
e me virei devagar. Olhei para ele. E ali, eu vi, não o homem que eu amava, mas alguém desesperado, olhos perdidos, respiração descompassada, postura quebrada. Ele não estava arrependido por mim. Ele estava arrependido por ter sido descoberto. A mim me escuta, ele disse, a voz falhando. Eu posso consertar isso. A gente pode dar um jeito. Eu inclinei a cabeça levemente, observando, analisando, como se ele fosse um estranho. Consertar? Minha voz saiu calma, quase baixa. Você não quebrou um objeto. Pausa. Você quebrou confiança. Ele passou a mão no rosto. Frustrado. Eu sei. Mas eu te amo. Eu soltei um riso curto, sem humor. Não. Olhei direto nos olhos dele. Você gostava de mim. Pausa. Mas você escolheu ela também. Silêncio. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Porque, no fundo, ele sabia que era verdade. Eu me perdi, ele disse finalmente. Não, balancei a cabeça devagar. Você se encontrou. Aquilo atingiu. Forte, direto, sem defesa. Ele soltou meu braço, como se tivesse perdido a força. Por favor, Ty, não joga tudo fora assim. Eu respirei fundo. Olhei para ele mais uma vez. Mas agora, sem nenhum peso, sem dúvida, sem ligação. Farcines, eu não tô jogando nada fora. Pausa. Eu tô deixando para trás. O silêncio entre nós ficou maior, mas não desconfortável. Só final. Ele olhou para o chão, sem reação, sem argumento, sem nada. Aquela imagem, talvez fosse a primeira vez que ele via a própria realidade. Sem maquiagem, sem controle. Só consequência. Eu dei um passo para trás, depois outro, criando distância. E dessa vez, ele não tentou me parar. Não porque não queria, mas porque finalmente entendeu. Acabou. De verdade. Me virei e comecei a caminhar. Sem pressa, sem olhar para trás. E cada passo era como se eu estivesse deixando algo para trás. As mentiras. A ilusão. A versão de mim que aceitava menos do que merecia. Entrei no carro. Fechei a porta. E por alguns segundos, fiquei em silêncio. O volante nas mãos. O coração ainda acelerado. Mais diferente. Não era dor. Era descarga. Era o corpo entendendo que tinha acabado. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, parado. Pequeno, distante. E então, dei partida. E fui embora. Sem hesitar. Sem voltar. Porque algumas histórias não merecem continuação. Merecem fim. E o nosso finalmente tinha chegado. A estrada parecia mais longa naquela noite. Ou talvez fosse só a sensação de que eu estava deixando uma vida inteira para trás. Dirigia em silêncio, sem música, sem distração. Só eu e meus pensamentos. Cada cena voltava. O jantar, as mensagens, os olhares, a verdade. Mas dessa vez, não doía como antes. Era estranho. A lembrança ainda estava ali, mas o peso já não era o mesmo. Como se algo dentro de mim tivesse mudado de lugar. Como se eu finalmente tivesse entendido. Parei o carro em um ponto mais afastado. Desliguei o motor. E fiquei ali, olhando o nada, respirando, sentindo. E então, as lágrimas vieram. Mas não eram de fraqueza, eram de liberação. De tudo que eu segurei, de tudo que eu engoli, de tudo que eu ignorei, por amor. Ou pelo que se eu achava que era amor. Apoiei a cabeça no banco. Fechei os olhos e deixei sair, sem vergonha, sem medo, sem ninguém para julgar, só eu. Sendo honesta comigo mesma. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Mas agora, um silêncio diferente. Leve, quase confortável. Passei a mão no rosto. Respirei fundo e olhei para o espelho. Me encarei. De verdade, sem maquiagem emocional, sem ilusão. Só eu. E pela primeira vez em muito tempo, eu me reconheci. Não como alguém que foi traída, mas como alguém que teve coragem. Coragem de ver, coragem de aceitar, coragem de sair. Porque ficar seria muito mais fácil, muito mais confortável. Mas eu escolhi o difícil. E isso mudava tudo. Liguei o carro novamente. E dessa vez, não havia dúvida.
Não havia peso, só direção. No dia seguinte, as mensagens começaram. Chamadas, textos longos, pedidos de desculpa. Eu errei. Me dá uma chance. Não acaba assim. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Porque algumas respostas não precisam ser ditas, precisam ser vividas. Bloqueei. Sem drama, sem anúncio. Só fim. Arrumei minhas coisas. Fiz o check-out e fui embora daquela viagem. Mas não como alguém derrotada. E sim, como alguém que acordou. Os dias passaram e, aos poucos, eu fui me reconstruindo, sem pressa, sem pressão, redescobrindo quem eu era, antes de me perder em alguém. E foi nesse processo que eu entendi uma coisa. A maior vingança não foi o que eu fiz naquele restaurante. Não foi a exposição. Não foi o choque. Não foi a queda dele. A maior vingança foi ter saído inteira. Foi não implorar, não aceitar menos, não ficar onde não havia respeito. Foi escolher a mim. E isso ele nunca vai esquecer, porque homens como ele não se arrependem quando perdem. Se arrependem quando percebem que nunca vão encontrar alguém que suportava tanto, e ainda assim escolheu ir embora. Sorri sozinha, não por ele, mas por mim, pela mulher que eu me tornei, pela força que eu descobri, pelo limite que eu finalmente coloquei. Mas, enquanto eu seguia em frente, uma notificação apareceu. Número desconhecido. Mensagem curta. Direta. Você acha que acabou, mas você não sabe de tudo. Parei. Olhei fixo para a tela. O coração acelerou de novo. Mas não de dor. De algo diferente. Algo que eu já conhecia. Instinto. Aquela sensação de que a história ainda não tinha terminado. Levantei o olhar devagar. Respirei fundo. E um leve sorriso surgiu. Porque se tinha uma coisa que eu aprendi, era isso. Eu não era mais a mesma. E dessa vez, se alguém quisesse jogar, ia ter que estar pronto. Porque agora, eu não só sabia me defender, eu sabia vencer.